Pauta, com a doutora Eliane Cervantes. Muito bem, senhoras e senhores, a partir de agora o Saúde em Pauta, com ela, a doutora Eliane Cervantes, ao vivo aqui nos nossos estúdios, Rádio Antena 102, apresentando aí, em nome da Farmácia Princípio Ativo e também da Emporium Alimentos Naturais, mais uma edição do Saúde em Pauta. Bom dia, doutora, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Saúde em Pauta, bom dia. Bom dia, Cléo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Antena 102. Vamos ao assunto do dia aqui no Saúde em Pauta. No Saúde em Pauta, o assunto do dia. Bom, doutora, hoje a gente vai estar falando sobre a vitamina, é isso? Como que é? Hoje nós vamos falar sobre a vitamina D, Cléo, um pouquinho sobre a vitamina D, o que é mais importante sobre ela. Vitamina D hoje no Saúde em Pauta, você pode enviar suas dúvidas aí pra gente no Facebook, a gente está com a live lá no Facebook, só você procurar aí no seu Face, Antena 102, ou no Instagram, né, da doutora Eliane Cervantes, que é Eliane Cervantes, Cervantes com C. Certo, vamos lá então falar sobre vitamina D, que na verdade é um hormônio, né, doutor? E não vitamina. Como que é essa Cléo, história? Na verdade, assim, em 1970 foi descoberto que, na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio. Ela ainda é chamada como vitamina D por causa que já começou com esse nome e é difícil a gente mudar. Então, qual é a diferença, na verdade, entre vitamina e hormônio, né? Importante a gente entender que dentro do organismo, as vitaminas, elas são tão importantes quanto os hormônios. Elas participam de reações químicas, de ações metabólicas que são essenciais para a vida. Então, nós não conseguimos ter vida sem as vitaminas e sem os hormônios. Qual é a diferença? Os hormônios, eles são sintetizados dentro do nosso organismo a partir de algumas vitaminas. Então, nós não precisamos, na maior parte das vezes, num organismo normal, ingerir hormônio. Por quê? Nosso próprio corpo produz. Então, por exemplo, nós temos o ovário, que ele, com alguns minerais e vitaminas, ele produz os hormônios da fertilidade. Melhorou? Isso. Aí, por exemplo, a tireoide, com alguns minerais e vitaminas, ela vai produzir os hormônios da tireoide. E a vitamina D, ela na verdade, ela entra nas duas questões. Nós podemos ingerir a vitamina D através de alguns alimentos, mas o nosso corpo também consegue produzir e sintetizar a vitamina D. Então, ela entra dos dois lados, mas aí o correto é ela ficar como um hormônio mesmo. Tá certo. E as suas fontes, doutora? Então, a fonte da vitamina D... Falou em vitamina D, é o sol, né? Isso, é a vitamina do sol, né? Então, nessa forma de exposição solar, a luz solar, ela faz com que a nossa pele, ela absorva a luz solar e lá no nosso intestino a vitamina D é produzida através da iluminação solar. Então, dessa forma, ela entra como um hormônio, porque ela é produzida dentro do nosso organismo, né? E também tem a vitamina D na forma de alimento. Então, a vitamina D, ela está presente no óleo de fígado de bacalhau, em peixes de águas frias, em alguns tipos de peixes. Ela tem uma quantidade bem pequena de vitamina D nas castanhas, nas oleaginosas e no ovo também, mas é uma quantidade muito pequena. O que mais a gente encontra é em óleo de peixe, tá? Então é onde mais tem. E nós não temos muito isso na nossa alimentação aqui nas regiões tropicais, né? Que é o nosso país tropical. Então a gente não tem essa dificuldade. Nós temos que buscar a vitamina D, principalmente na exposição solar. Então, basicamente, as fontes são exposição solar, né? E também através dos alimentos, né? Óleos de fígado, de bacalhau, Isso. Peixes, etc. Emulsão de Scoff que o pessoal tomava antigamente, né? Tinha uma emulsão que as mães faziam os filhos tomarem antigamente para crescer, era muito rica em vitamina D. Doutora, a vitamina D, através da exposição solar, vale ressaltar que é bom a gente tomar o sol nos horários adequados, né? Sim, para a gente ter uma boa absorção de vitamina D, bastam 20 minutos por dia no sol aí das 10, 11 horas da manhã. Não adianta muito também aquele solzinho das 7 horas da manhã, a não ser que seja naquele verão que o sol está mais quente, né? Então a gente precisa de uns 10 minutinhos, de 20 minutos, sem protetor solar.
E não precisa ser no rosto, né? Você pode tomar sol nas pernas, nos braços, nos membros. E não precisa colocar o rosto em exposição. Mas é importante um pouco do sol sem o protetor solar no corpo, para você ter uma boa sintetização, uma boa formação de vitamina D. Um dos grandes problemas hoje, a gente pede exame de sangue de vitamina D e a gente vê muita deficiência. Isso por quê? Porque muita gente morre de medo do sol. Então, o sol, na verdade, ele é bom. O que a gente não pode ter é excesso de sol, né? O exagero. Mas o sol, ele é bom, ele é muito importante para a nossa saúde. Não só da vitamina D, mas como de um monte de outros fatores que ele entra em reação aí. Pode só tomar sol, doutor? Ou então só se alimentar com fígado de bacalhau, Sim. peixes, isso? O ideal, né, Cléo, não seria a gente ter que suplementar com comprimido, com gotas de vitamina D. O ideal seria que nós pudéssemos ter esse momento de sol diário e essa alimentação, às vezes, com um alimento mais rico em vitamina D, para que não precise fazer a suplementação. Tudo que vem de forma natural é muito melhor e mais eficiente do que suplementação por comprimidos. Só que entre não ter a vitamina D e tomar comprimido, tome o comprimido da vitamina D. Sem dúvida, né? Agora, doutor, onde que é absorvida a vitamina D no nosso organismo? Então, assim, tanto a vitamina D que vem pelo sol, que o organismo sintetiza, como a que nós ingerimos nos alimentos, o intestino é o principal órgão de vitalidade, de funcionamento da vitamina D. Então, ali é onde tudo começa. Por isso que a saúde intestinal, ela é muito importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente come, porque isso vai interferir muito na absorção da vitamina D. Então, quando a gente ingere muito alimento industrializado, muito química, com muita toxicidade, vai diminuir a flora bacteriana e isso vai prejudicar a absorção da vitamina D e vai prejudicar o funcionamento da vitamina D, tá? Muito bem, estamos falando, né, sobre a vitamina D, agora a gente está falando sobre absorção, né, da vitamina. Isso. Vamos falar sobre as funções também, né, doutora? É uma coisa importante sobre a questão da onde ela age, né, que a gente está falando, o fígado, ele é muito importante para a vitamina D, porque é onde o organismo faz reserva. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. As vitaminas lipossolúveis, nós temos reserva delas no organismo. Então, se a gente tiver uma boa oferta de vitamina D 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, a gente consegue estocar ela no fígado. Então, nós precisamos de um fígado saudável para que a gente tenha uma quantidade de vitamina D adequada, um estoque legal. E é importante que agora nós estamos numa época de dengue, né? E a dengue, ela prejudica muito o fígado, ela lesa muito o fígado. Então, as pessoas que têm dengue, ela diminui a reserva da vitamina D. Então, é muito comum as pessoas que tiveram dengue começar a evoluir com dores no corpo que não melhoraram após a dengue, queda de cabelo, pele ruim. Então, muitas vezes são as deficiências de vitaminas lipossolúveis que o fígado não tem mais. Então, a gente precisa fazer uma reposição dessas vitaminas após a dengue. Doutor, e essas pessoas que trabalham todos os dias no sol, né? São obrigadas a trabalhar todos os dias no sol. Tem excesso de vitamina D no corpo? Olha, não tem não tem problema você ter o excesso da vitamina D. Principalmente se esse excesso ele for biológico, né? Você não está tomando comprimido, então você não vai sobrecarregar. Chega um ponto em que o corpo não vai mais sintetizar, o nosso corpo ele tem muita sabedoria. Então, quando já tem ela num limite, o corpo ele para de fazer essa reserva. Então, você fica um tempo sem fazer. Conforme vai abaixando, você vai sintetizando e formando mais. Muito bem, e as funções, doutora, da vitamina D no nosso corpo? Então, a vitamina D, ela está sendo uma surpresa para
para a entidade científica, para a entidade médica, dia a dia, porque cada vez se descobre mais funções da vitamina D no nosso organismo. Então, até pouco tempo atrás, o que a gente sabia sobre a vitamina D? Que a vitamina D nos ossos, ela tem uma função importante para a osteoporose, para o crescimento, né? Então, a função que a gente sabia primariamente ela é responsável por fazer com que o cálcio entre dentro dos ossos e que deixe os ossos mais fortes. E na infância ela é importante para o crescimento ósseo, porque ela age num mecanismo de regulação do cálcio e do fósforo, que são duas substâncias fundamentais para a nossa saúde óssea. Então, tanto na primeira infância, que é a fase de crescimento, quanto na idade, na terceira idade, após os 60, ela é essencial para a saúde. Só que depois disso, muitos estudos vieram e com as deficiências de vitamina D foram aparecendo muitos estudos. Então, hoje nós sabemos também que a vitamina D, ela exerce uma ação fundamental no coração e nos músculos. Ela é responsável pela contração muscular. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina D, você tem uma fragilidade na contração cardíaca e na tua resposta de contração muscular. Então, por exemplo, quem já teve um infarto e tem uma deficiência de vitamina D, tem uma fraqueza do músculo cardíaco maior, por exemplo. Aquele atleta que tem deficiência de vitamina D, ele não vai conseguir atingir o máximo que o músculo dele poderia dar. Então, é extremamente importante a reposição e avaliação da vitamina D em todo mundo, né? E hoje, Cléo, a gente encontra no consultório uma grande quantidade de deficiência de vitamina D, porque se ela depende do sol, a gente fica a maior parte do tempo dentro de casa, pouca atividade física a gente faz no sol, né? Poucos passeios no sol. Então, é o que eu falei, a gente tem fugido do sol. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado e voltar um pouco para essas atividades mais no sol, para uma qualidade de vida. Além da parte de coração e músculo, nós temos o sistema imune. Então, hoje nós sabemos que a vitamina D, ela age nos linfócitos, ela equilibra os linfócitos, que são células da imunidade. Então, ela está sendo muito usada para controle de imunidade e em doenças autoimunes. Então, quando a gente usa altas doses de vitamina D em doenças autoimunes, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, você equaciona a produção desses linfócitos. Então, o organismo ele deixa de agredir o próprio corpo. Porque o que é uma doença autoimune? É quando nós começamos a produzir anticorpos contra tecidos do nosso próprio organismo. Porque o certo é a gente produzir anticorpos para combater uma bactéria, um vírus, uma toxina. Então, o organismo, de uma forma errada, começa a produzir anticorpos que começam a agredir, por exemplo, os nervos. Isso é esclerose múltipla. O organismo, quando ele começa a produzir anticorpos que agridem as articulações, é a artrite reumatoide, né? Então, a vitamina D, ela faz esse equilíbrio e diminui a produção desses anticorpos, desses linfócitos que agridem o próprio organismo. Então, ela tem esse equilíbrio também. E no controle do diabetes, tem muitos estudos, ainda faltam estudos, mas algumas pesquisas foram feitas e ela tem revelado que a criança que tem altas doses de vitamina D, ela diminui o risco de diabetes na idade adulta e ela diminui o risco de obesidade. Então, ainda não se sabe muito bem o mecanismo, mas já foi visto isso, já foi levantado um histórico grande em todo o mundo que isso acontece. Então, agora está estudando o porquê. Então, a gente vê que ela age também na parte de diabetes e na parte de obesidade. Na gravidez, também foram feitos alguns estudos que ainda estão em desenvolvimento, que mostram que diminui a alta vitamina D durante a gravidez, diminui o risco de hipertensão e diabetes durante a gravidez. Então, aquela grávida um pouquinho acima do peso
ou obesa, que tem riscos de eclâmpsia, de hipertensão, então é muito importante manter a vitamina D dessas pacientes, dessas pessoas, elevadas na corrente sanguínea, porque é um fator de proteção também. Muito bem, vitamina D. Doutora, a senhora falou sobre doença autoimune. A gente pode falar um pouco mais sobre isso? Isso, então, pode sim. Então, a vitamina D, ela vai inibir, como eu te falei, a produção desses anticorpos a mais. E para quem tem a deficiência da imunidade, muita gripe, muito resfriado, infecção urinária, também é importante a reposição da vitamina D, Cleo, porque como ela regula tanto para aumentar para quem tem pouco, como ela regula para abaixar quem tem muito. Então, ela vai modular e equilibrar o sistema imune. Por isso que ela é muito importante com relação a isso, tá? E também, eu não falei, com relação à prevenção de câncer. Então, foram feitos estudos que demonstraram que pessoas com níveis altos de vitamina D no organismo, elas têm menos risco de câncer de mama e câncer de intestino. Então, eu sempre oriento os meus pacientes, quem tem histórico de câncer de mama na família e quem tem histórico de câncer de intestino, principalmente de cólon, eu oriento para a gente manter uma vitamina D na corrente sanguínea acima de 50, porque os níveis que o laboratório manda, ele fala até 30, né? Mas todos os estudos de prevenção orientam sempre acima de 50, acima de 60. Tem neurologistas, Cleo, que prescrevem a vitamina D 50 mil unidades por dia. Isso é uma dose muito alta. Para você ter uma ideia, eu costumo prescrever, dependendo do caso, 50 mil unidades por semana, uma vez por semana. E tem neurologistas prescrevendo 50 mil unidades por dia. Então, é uma dose alta. E a gente tem visto esses pacientes com uma vitamina D de 80, de 90 no exame de sangue, com uma melhora significativa dos sintomas. Então, a gente pode manter a vitamina D aí em torno de 50 com muita tranquilidade. Você vai proteger essa questão do câncer de mama e do câncer de intestino também. Doutora, e os sinais de deficiência da vitamina D? Como que se detecta, né? Então, na criança, existe a doença do raquitismo, que o raquitismo é a deficiência da vitamina D. Então, é aquela criança que começa a ficar muito magrinha e não desenvolve o crescimento, né? Porque os ossos, eles ficam fracos e eles não tendo a vitamina D, não tem a agregação do cálcio para dentro do osso e não tem crescimento. Então, aquela criança que tem múltiplas fraturas, que tem déficit de crescimento, e isso precisa de ser diagnosticado o mais rápido possível. Às vezes tem bebês que ficam com aquela perninha torta, né? Então, aquelas perninhas tortas, aquele joelhinho viradinho, é um sinal de deficiência de vitamina D. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando a criança nasce, ela já vai para casa com uma receitinha de umas gotinhas que toma todos os dias, né? Então, essa gotinha, o que que é? É vitamina A e vitamina D. São as duas juntas, né? Eu não vou falar o nome comercial aqui, mas a gente já até sabe, todo mundo sai com essa receitinha. Por quê? Porque a vitamina D, ela é essencial, e o bebê, muitas vezes, não fica no sol, né? As mães têm medo, e todo mundo fala, põe o bebê no sol, põe o bebê para tomar sol todos os dias. Por que o sol todos os dias? Sol todos os dias porque ele precisa da vitamina D, senão ele não vai crescer. Então, é muito importante que a gente tome esse cuidado. Então, a principal doença é essa. A segunda, como eu te falei, a importância dela muito grande na questão de patologia, após os 60 anos, nós vamos perdendo a massa óssea. Isso é normal, né? Na verdade, a gente começa a perder massa óssea a partir dos 40, que é onde o nosso corpo já vai diminuindo testosterona, vai diminuindo os hormônios anabólicos, que são os hormônios que agregam. Então, é onde a gente perde massa muscular, a gente perde massa óssea também. Então, o que a gente precisa? Manter essa vitamina D alta, e se após os 60 anos essa vitamina D estiver baixa, a ponto de já ter perdido massa óssea,
vai ser aquele idoso que tem risco de múltiplas fraturas. Então, você vê muitas vezes a fratura de cabeça de fêmur, né? A pessoa às vezes dá aquela trombadinha de nada, já quebrou o braço. Então, essa fraqueza óssea, ela vem da deficiência da vitamina D e da deficiência do cálcio, né? Só que eu falo, não adianta você suplementar cálcio para uma pessoa se você não suplementar a vitamina D junto. E um dado importante, Cléo, a maior causa de óbito no idoso é a fratura de cabeça de fêmur. Ou seja, poderia ser 100% protegido isso. Se tivesse uma saúde óssea adequada, a maior parte dessas fraturas, elas não aconteceriam, porque que nem quando a gente é jovem, a gente cai quantas vezes esses tombos e não quebra nada? Exatamente. Por quê? Porque a gente tem saúde óssea ainda. Então, se a gente trabalhar para proteger essa saúde óssea, a gente não tem por que ter esse risco aumentado de fratura. Então, é uma coisa muito simples, é um cuidado que a gente pode ter, e hoje a gente tem conhecimento disso. Então, a gente não precisa se expor a esses riscos, é só se cuidar. Então, vamos dosar a vitamina D para todo mundo. Olha aí, só né? a importância da vitamina D, né? Doutora, Exatamente. existem alguns estudos também, né, que os baixos níveis da vitamina já foram associados a depressão, algo assim, né? Também, né? Sim, também. Na verdade, tem vários estudos em várias áreas. A vitamina D é uma das substâncias, Cléo, que mais está em evidência hoje em estudos, porque tem tanta coisa sendo descoberta sobre ela, que assim, tem algumas coisas que eu não trouxe, porque são estudos mais recentes, né? Mas, por exemplo, paciente meu com obesidade e depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, eu mantenho sempre a vitamina D acima de 50. Para você ter uma ideia da importância dela no sistema nervoso central, tem uma psiquiatra em Rio Preto que ela se especializou em vitamina D. Então, uma psiquiatra que se especializou em vitamina D. Tanto o que ela é importante no sistema nervoso central. Então, assim, para obeso, chegou no consultório, vitamina D abaixo de 30, vai ser suplementado. Depressão, vai suplementar também. Então, eu já coloco para começar a tomar e peço para mudar alguns estilos de vida para tentar melhorar a vitamina D que o próprio corpo produz, seja no sol, seja no alimento, que é muito importante. Então, a vitamina D, sem dúvida alguma, é importante durante a vida toda, né, doutor? Durante a vida toda. As pessoas que às vezes têm por exemplo, tem algum risco de doença cardíaca, é importante você manter uma vitamina D alta, né? Para o crescimento, aquelas crianças, o seu filho, você olha o seu filho, ele está um pouquinho mais baixo que os amigos, ele já tem uma genética de uma estatura mais baixa. Então, assim, atenção com a vitamina D, porque a vitamina D, como ela é importante para o crescimento ósseo, e hoje as crianças passam dos 8, 9 anos, quantas horas eles ficam sentados na frente de uma televisão? Né, de um videogame, de um celular. Então, eles não estão sendo estimulados a produzir essa vitamina D espontaneamente. Então, assim, fica de olho, a criança está abaixo a estatura, vai atrás de corrigir a vitamina D, vamos ver o que está acontecendo, fazer um exame de sangue se for necessário, né? Porque muitas vezes a gente pega esses pré-adolescentes que deveriam estar naquela fase de estirão, de crescimento rápido, e a pessoa não tem o estirão e o crescimento rápido. Por quê? Deficiência, às vezes, da vitamina D, às vezes a deficiência de cálcio, né? O excesso de ingesta de refrigerantes à base de coca, Pepsi, Coca, todos esses refrigerantes à base de cola, o que acontece? Tem muita cafeína, diminui a absorção do cálcio. Quando você diminui a absorção do cálcio, não adianta, às vezes, você ter a vitamina D se você não tem o cálcio de uma forma adequada. Então, a gente tem que avaliar isso também. Então, é um conjunto o organismo. Então, não adianta também só olhar a vitamina D. A gente tem que olhar todo o parâmetro, idoso também, né? Se a gente repor só a vitamina D, mas ela não tiver o cálcio para trabalhar junto com ela, eu não tenho uma melhora na parte óssea. Muito bem, falamos aqui hoje de vitamina D. Envie suas dúvidas aí no nosso Facebook. Vamos girar o bloco comercial. A gente volta em um minutinho com a participação dos ouvintes aqui no Saúde em Pauta.
Você está ouvindo Saúde em Pauta, na Antena 102. Com saúde não se brinca. Na hora de manipular seu remédio, conte com a tradição de 24 anos de credibilidade da Farmácia Princípio Ativo. Medicamentos, manipulação de fórmulas, além de cosméticos. Seus produtos alinham qualidade de excelência, bons preços e condições de pagamento. Leve suas receitas, faça um orçamento com quem realmente entende do assunto. Farmácia Princípio Ativo. Credenciada no programa Farmácia Popular, na Rua 13, 2540, fone 3632-6732. Emporium Alimentos Naturais, uma loja especializada em produtos sem glúten, sem lactose, sem ovo, além de produtos para emagrecer, suplementos para academia, chás, encapsulados e uma super novidade: produtos a granel. Emporium Alimentos Naturais. Atendimento personalizado pela nutricionista Nayara Sabion. Rua 13, 2310, no centro, em Jales. Fone 17 3621 1160 ou 997 18 2609. Emporium Alimentos Naturais. Você está ouvindo Saúde em Pauta, na Antena 102. Muito bem, 11 horas e 30 minutos, já chegando na parte final aqui do Saúde em Pauta com a nutróloga doutora Eliane Cervantes, consultório na Rua 16, próximo ao AMI. Doutora Eliane, vamos à participação dos ouvintes aqui, o pessoal participando pelo WhatsApp aqui também, 997359981. Lá no Facebook também, lá na nossa live, lá no Facebook Saúde em Pauta. Pergunte para a doutora. Pergunte para a doutora. A participação do ouvinte no Saúde em Pauta. Muito bem, galera, participando com a gente aqui, doutora Aline de Urânia. Obrigado, Aline, pela participação. Bom dia. Doutora Eliane, qual a ligação entre a vitamina D e a fibromialgia? Oi, Aline, tudo bom? Então, ela tem total ligação, a vitamina D, com a fibromialgia. Na fibromialgia, ela vai agir em dois pontos. Fibromialgia, ela tem uma origem muscular, de contratura, e ela tem uma origem neurológica, de hipersensibilidade neurológica. Então, quando você usa a vitamina D, eu vou trabalhar tanto na ação muscular, que ela vai trabalhar a parte de cálcio e fósforo, equilibrando mais o músculo, e ela tem a ação, como eu falei, naquelas doenças... Nas doenças autoimunes, ela vai agir na parte neurológica. Então, ela vai trabalhar nessa parte dos neurônios, da condução nervosa, melhorando essa condução nervosa. Então, em duas vias, ela vai agir com uma melhora muito grande da fibromialgia. Então, é muito importante, quem tem fibromialgia, deixar a vitamina D acima de 50 na corrente sanguínea. Muito bem, tá aí, Aline, a sua resposta. A doutora Eliane Cervantes também vai responder aqui. O Hélio Rodrigues diz o seguinte, doutora. Minha filha está fazendo cocô verde. O que será? Gostaria que me ajudasse, me explique. Então, Hélio, se a tua filha está fazendo cocô verde, né? Isso aí pode estar relacionado com o fígado, com as enzimas digestivas da vesícula biliar, então precisa de uma avaliação médica, não pode deixar isso ocorrer por muito tempo, ou pode ser alguma infecção bacteriana intestinal, então pode ser uma alteração da flora bacteriana, então tem essas duas causas, ou de origem de vesícula biliar e fígado, ou de origem intestinal, e se você precisa procurar um médico, isso não pode permanecer, tá bom? Tá aí, Alio. Obrigado pela participação também. Bom dia. A Maria Santana, né, doutora? Maria Santana, ela pergunta aqui, ó, se eu tomar uma colher de emulsão do Scott... Emulsão de Scott, que eu queria lembrar esse nome lá no começo, que antigamente usava-se muito essa emulsão de Scott para as crianças, para crescer, para engordar, né? Então, a emulsão de Scott, ela é muito rica em vitamina D. Se você tomar uma colher todos os dias... uma colher de sopa, você vai estar muito bem, uma quantidade muito boa de vitamina D. Muito bem, deixa eu ver o WhatsApp aqui. Cléo pergunta para a doutora como ela estaciona esclerose. Esclerose múltipla, o que eu falei sobre a esclerose múltipla. Os maiores estudos das doenças autoimunes com a vitamina D, elas são com relação à esclerose múltipla. E é o que eu te falei, eu já peguei paciente com
neurologista passando 50 mil unidades dia. Pacientes que estão mantendo, em média, 80, 90 o nível de vitamina D na corrente sanguínea. E eu tenho visto bons resultados, uma melhora importante da dor e da evolução desses pacientes. Os pacientes deixam de ter as crises da esclerose múltipla, né? Porque a esclerose múltipla, ela é uma doença que ocorre em surtos. Então, de tempo em tempo, a pessoa tem um surto. Então, com a vitamina D alta, você espaça o tempo de surto. Então, se você tinha um surto uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, você aumenta o tempo desse surto. E dor, e você melhora também a função daquele órgão, daquele músculo que já tinha perdido a ação. Então, se você diminui a lesão na perna, diminui a lesão naqueles nervos que foram atingidos no último surto. Muito bem, Saúde em Pauta de hoje, chegando aí no finalzinho, agradecendo demais a sua companhia, obrigado pela audiência e também no Instagram, né, doutora? Eliane, _Cervantes. Cervantes. Aliás, aqui, ó, a Sônia dizendo aqui, emulsão de Scott é só para crianças, doutora? Não, o adulto pode tomar também a emulsão de Scott. Porque assim, a emulsão de Scott, ela não é muito palatável, né? Hoje nós temos formas de repor a vitamina D mais agradáveis um pouco. Então, nós temos as gotinhas, tem elas em gotas, tem ela em comprimido, que a gente pode usar só uma vez por semana. Então, aí vai depender de cada um, né? Mas ela é uma ótima opção, tanto para adulto quanto para criança. A Selma está dizendo aqui, como faço para tomar 50 mil, é isso? Eu tomo 7 mil. Eu tomo 7 mil? Isso, Selma. Aí a gente tem que ver, por exemplo, como tá essa vitamina D na tua corrente sanguínea, né? Existem comprimidos de 50 mil unidades e eu costumo passar para quem tá com a vitamina D em torno de 30, aí eu costumo passar 50 mil uma vez por semana. Se a tua vitamina D já estiver alta, acima de 50 na corrente sanguínea, você pode continuar tomando a de 7 mil 2 vezes por semana, tá? Para manutenção. Então, você pode usar a de 7 mil 2 vezes por semana ou a de 50 mil uma vez por semana para manutenção. Agora, quando ela está baixa, aí nós temos que ver os valores para fazer a reposição na quantidade correta. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu pego um paciente com uma vitamina D em torno de 15, que é muito baixa, eu uso 50 mil 2 ou 3 vezes por semana, depende da tolerância do paciente, mas é essa média que eu uso. Até subir, depois que passou de 30, eu diminuo para uma vez por semana, depois a gente pode passar de 7 mil 2 vezes por semana, aí vai dependendo de cada pessoa. A Sônia está dizendo aqui, doutora, minha vitamina D está em 20. Como suplementar? Então, Sônia, precisa suplementar, precisa aumentar essa vitamina D para diminuir o teu risco de várias doenças, melhorar a tua qualidade de vida. Quando o paciente está com 20, você pode tomar 50 mil unidades 2 vezes por semana, até ela chegar em 30, 35. A hora que ela chegou em 30, 35, você passa para 50 mil uma vez por semana. E é o que eu falei, tentar, junto com a medicação, tentar se expor mais ao sol, né? Fazer um pouquinho de atividade física mais ao sol e procurar alguns alimentos, às vezes, que contenham um pouco mais de vitamina D. Muito bem, 11h37 já, doutora. Vamos encerrar? Vamos encerrar, agradecendo né? aqui os nossos internautas do Instagram, né? Quem está por aí, doutora? Então, eu desliguei aqui porque caiu a conexão. Caiu a conexão, mas o Silvio Ferreira está com a gente, a Fátima, quem mais? A Marlene, está assistindo a gente aqui, a Maria Lúcia, a Marta Sangalha, a Maria Santana, o Hélio, a Ivanete e os demais internautas que toda sexta-feira está aqui, ó, a Sônia, a Selma, pessoal que participou aqui também. Obrigado, viu, doutora, mais uma vez, em atender os nossos ouvintes aqui. Tem alguma dica, doutora? A nossa dica é o programa inteiro hoje, A nossa dica é o programa inteiro hoje, um pouquinho de sol, não ter medo do sol, né? Não precisa expor o rosto ao sol, porque nós temos uma pele mais sensível no rosto, mas não precisa ter medo, não. Se a gente ficar 20 minutinhos aí exposto ao sol sem protetor solar, não vai manchar, não vai dar queimadura. No horário ideal, né? No horário ideal, mas mesmo que você ficar num horário mais quente, Cléo, 20 minutos não vai acontecer nada com ninguém, né?
Então, não tem que ter muito medo do sol, não. A gente está tendo hoje, assim, muitos problemas com a deficiência do sol. Então, a gente não pode exagerar, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Então, vamos tomar sol. É isso aí. Solzinho, principalmente na praia, né? Isso, na praia. Sem cervejinha, com água de coco. Pois é. Bom final de semana, doutora. Obrigado mais uma vez aqui no Saúde em Pauta, doutora Eliane Cervantes, na Rua 16, né? Atendendo aí seus pacientes ali pertinho do ano. Tá bom? Obrigado. Até a semana que vem, né? Até a semana que vem, Cléo. Um bom final de semana a todos os ouvintes. Muito bem, Saúde em Pauta tem oferecimento da Farmácia Princípio Ativo e também da Emporium Alimentos Naturais. Saúde não se brinca. Na hora de manipular seu remédio, conte com a tradição de 24 anos de credibilidade da Farmácia Princípio Ativo. Medicamentos, manipulação de fórmulas, além de cosméticos. Seus produtos alinham qualidade de excelência, bons preços e condições de pagamento. Leve suas receitas, faça um orçamento com quem realmente entende do assunto. Farmácia Princípio Ativo. Credenciada no programa Farmácia Popular, na Rua 13, 2540, fone 3632-6732. Emporium Alimentos Naturais, uma loja especializada em produtos sem glúten, sem lactose, sem ovo, além de produtos para emagrecer, suplementos para academia, chás, encapsulados e uma super novidade: produtos a granel. Emporium Alimentos Naturais. Atendimento personalizado pela nutricionista Nayara Sabion. Rua 13, 2310, no centro, em Jales. Fone 17 3621 1160 ou 997 18 2609. Emporium Alimentos Naturais. Proença e a temperatura em Jales. 1 é bom, 2 é ótimo e 35 prêmios é no Proença. São 30 cartões Proença no valor de R$3.000 cada. 3 cartões Proença no valor de R$5.000 cada. E 2 carros Audi A3 0 km. Cupim bovino quilo 13,99. Leite condensado Piracanjuba TP 2,69. Coxa e sobrecoxa Nutribem quilo 4,99. Café Proença 500 gramas 5,99. Abacaxi Pérola peça 2,98. Cerveja Cristal lata 1,59. Açúcar refinado União 1 kg 1,99. Lasanha Perdigão Calabresa 600 gramas 5,97. Refrigerante Cotuba 2 litros 3,99. Proença, compromisso com qualidade e preço baixo. 1 é bom, 2 é ótimo e 35 prêmios é no Proença.